Dando continuidade, a nossa aula agora é de História. Nas aulas anteriores, trabalhamos com conceitos muito importantes para o nosso estudo e a nossa ampliação de conhecimento sobre a ocupação do território brasileiro. Trabalhamos anteriormente com migração, imigração, emigração, refugiados, metrópole, colônia e a chegada dos portugueses ao Brasil. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos começar uma nova unidade, que vai falar sobre os povos que ocuparam e chegaram ao Brasil. Vamos falar sobre os povos da América, sobre os povos da África e sobre os povos indígenas. Os cientistas já sabem que os primeiros seres humanos surgiram na África e de lá se espalharam para vários continentes. O que não se sabe ainda é como estes seres humanos chegaram à América. Todo mundo já sabe, já estudou, já pesquisou e já informou que os indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses são descendentes desses primeiros seres humanos que habitavam a nossa terra. Continuando os nossos estudos, nós vamos agora realizar uma aula invertida. Na aula invertida, vocês vão pesquisar, vocês vão construir, vocês vão buscar a aprendizagem, vão realizar as atividades e na aula seguinte nós vamos discutir, socializar e apresentar essas descobertas. E para isso, vocês devem ler as atividades propostas, devem realizar algumas atividades escritas no livro e pesquisar o que foi proposto para ampliação deste conhecimento. Nós vamos realizar 3 atividades. Essas atividades são exatamente sobre a ocupação desse território brasileiro. Vamos abordar sobre esses primeiros seres humanos, vamos abordar sobre os indígenas e os portugueses que aqui chegaram. A primeira atividade é um texto que vai abordar e vai falar sobre a importância da terra para o índio. Por que as terras são tão importantes para os índios? O que eles fazem com essas terras? Como é o contato e a relação do índio com a terra? Por que a terra é tão importante para ele? Nesta atividade, vocês vão ler um texto e logo em seguida, vocês vão realizar 2 atividades. A primeira atividade vai fazer alguns questionamentos para que você possa verificar qual é o conhecimento que você já tem sobre o que nós vamos estudar. A segunda atividade é uma atividade de reflexão, para você pensar, para você refletir, de acordo com o que o texto te passou, com o que o texto te falou, com o que o texto abordou, o que você concluiu, o que você questionou, o que você pensou ou o que você descobriu. Então, nós vamos inicialmente verificar o conhecimento prévio que nós já temos sobre este assunto. A segunda atividade é um texto que vai explicar, falar e exemplificar sobre esses primeiros povos, esses primeiros seres humanos que saíram da África, se deslocaram para inúmeros continentes, chegaram ao continente americano e deram origem inicial aos povos que vivem no Brasil, uma vez que os índios são descendentes desses povos. Depois de ler o texto, refletir, pesquisar se achar necessário, buscar outras informações, você vai realizar algumas atividades que são referentes ao próprio texto. Então, após a leitura do texto, você vai responder 2 questões que são referentes aos assuntos abordados no texto. A terceira atividade é uma atividade de pesquisa, de ampliação de conhecimento, de busca, de construção.
você vai pesquisar na internet, em livros, em revistas, em jornais, informações, imagens e textos sobre a pintura rupestre. A pintura rupestre, nós falamos já um pouco em sala de aula sobre esse assunto e abordamos que eram as pinturas que eram feitas pelos povos primitivos em paredes de cavernas, em pedras, utilizando carvão, sangue de animais, inúmeros elementos da natureza e que para eles essas pinturas tinham um significado importante. Vocês vão ler um texto sobre o assunto e após a leitura desse texto, vocês vão fazer a complementação, que é buscando, pesquisando, se informando mais sobre esse assunto e registrando essa pesquisa no caderno. Após a pesquisa da pintura rupestre, nós temos um outro texto que vai falar sobre a cerâmica de Marajoara, que é um tipo de cerâmica também trabalhada pelos povos primitivos, em determinados lugares, de certos materiais, e aí vocês vão pesquisar, ampliar. E eu não posso dar muita informação sobre esse tipo de cerâmica, sobre esse tipo de arte, sobre essas obras maravilhosas que hoje são fontes históricas para o estudo de todo mundo, porque é justamente o que vocês vão ter que fazer para que possamos avaliar. Vocês vão pesquisar sobre essa cerâmica, buscar imagens sobre essa cerâmica e devem também postar no mural do nosso Google Sala de Aula, porque nós vamos verificar as imagens, verificar as informações, vamos fazer uma troca com os amigos e para isso eu preciso do seu compromisso, da sua responsabilidade e principalmente da sua construção de aprendizagem. Pegue o seu material, pegue o livro de história, comece o estudo e eu quero ver na próxima aula que conhecimento você vai trazer. Pode começar!